Que a graça e a paz estejam em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, porque estamos aqui felizes, né? Que é o melhor lugar do mundo é estar aos pés do nosso Senhor. Pai querido, nesta noite nós oramos em Teu nome e queremos declarar, Senhor, as Tuas maravilhas sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que nós possamos permanecer firme nas Tuas promessas e crer, Senhor, cada dia mais na Tua palavra. Nos enche, Senhor, do Teu Santo Espírito, Pai. Que nesta noite nós possamos sair daqui renovado. Que nós possamos, ó Deus, ser abençoado através da Tua palavra, Senhor. Ajuda, Senhor, cada um de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos faz felizes, Senhor, diante da Tua presença, ó Deus. Perdoa, Senhor, nossas falhas, Senhor, naquilo que falhamos. E nos ajuda, ó Deus, para que nós possamos ficar atentos, ó Deus, para não pecar contra Ti, ó Deus. Nos dá uma noite de paz, ó Deus, e que tudo, ó Deus, que for realizado nesta noite, que seja somente para glorificar e honrar o Teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Porque Ele me amou, oro para que ainda não conheça esse extraordinário amor, que seja alcançado por Ele. Amém? Neste momento eu convido o Ministério de Louvor, que estará louvando a Deus com o hino. Quão lindo esse nome é. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Guerreiro, tu és acima de todo. Esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra reinarás. Teu é, tu é a glória, acima do nome. Poderoso esse nome. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos estar lendo uma leitura bíblica que se encontra em Filipenses 2:5. Tendo em vós o nosso sentimento, que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus todo joelho, dos céus e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O Ministério de Louvor continuará louvando a Deus. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, cantai com seu coração. Se conecte ao nosso Senhor. Dê graças a Ele, reconheça quem é o nosso Deus. Cantai ao
ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Somos gratos a Ele pelas vidas transformadas pela oração. Eu vou chamar a irmã Josi, que irá fazer um momento missionário. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deixa eu respirar um pouco diante de um louvor desse. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua majestade, pela sua glória. E nesse momento é o nosso momento missionário, um momento que iremos entender um pouco do que o Senhor tem feito na nossa nação e que o Senhor deseja de nós também. Vamos recitar o tema e a divisa. Tema: todos, porque Ele me amou. Novamente, muito fraco. Porque Ele me amou. A divisa.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Amém. Esse momento missionário, na verdade, vou tratar de 2 temas. Primeiramente, a oferta. Meu coração assim está muito alegre, feliz, grato ao Senhor pela vida da nossa igreja, né? Como Igreja do Senhor, Igreja Batista Nova Esperança. Eu tive a oportunidade de ver a revista Gratidão, da Junta de Missões Nacionais, e lá tem a oferta de 2019, da nossa contribuição anual para a Junta de Missões. E me alegro muito em dizer, né, não é pela questão dos números, mas ver que quanto Deus ele tem sido bondoso com as nossas vidas, a ponto de nós também sermos fiéis ao Senhor, no sentido de devolver a Ele o que pertence ao Senhor. Então, o levantamento, né, desses dados corresponde à campanha, né, a oferta da nossa campanha do ano passado. Nós não conseguimos o nosso alvo, mas foi uma oferta de R$ 1.962. O PAN, que a nossa igreja colabora anualmente, né, para os trabalhos, para missionários, na verdade, que estão no campo, e é o sustento também da grande maioria dos missionários. A oferta teve a oportunidade de contribuir com R$ 1.391,71. Louvado seja o nome do Senhor. E também mantenedor, né? Mantenedor, a gente sabe que a gente tem uma missionária, né, na nossa igreja que faz parte de um projeto da junta, e a nossa igreja tem esse privilégio também de ofertar, contribuir com a vida dessa missionária. E esse valor ficou em torno de R$ 660, né, que cada irmão pode contribuir com o PAN. E o total dessa soma de ofertas ficou no valor de R$ 4.013,71. Então, qual é a nossa perspectiva e qual o nosso desafio, né, para o ano de 2020? É que nós devemos ultrapassar, primeiramente, com o alvo geral, né, da nossa igreja, que é R$ 6.000, e independente das demais ofertas, que é através do PAN, através do mantenedor, né, em particular, dos missionários, que a igreja contribui, que vai fazer essa soma total, né? E louvado seja o nome do Senhor, porque eu vejo que há igrejas, né, no nosso estado que ainda não tem a oportunidade, ou por alguma razão ainda não contribui nessas vertentes, né? O alvo da igreja, né, pessoal, de cada campanha, sendo um mantenedor pessoal de algum missionário, ou até mesmo enviar missionário para a junta, ou então com o PAN, que o PAN também é uma prova de amor para com a obra missionária do Senhor. Então, isso é motivo de nós nos alegrarmos, agradecermos ao Senhor, porque é o Senhor que coloca no coração de cada irmão esse compromisso de ofertarmos, de sermos, segurarmos as cordas, né? A junta estava até com esse slogan no decorrer da pandemia, que a igreja brasileira ela tem segurado as cordas, irmãos, e isso é desafiador no momento de crise, no momento de indecisão, de muitas pessoas desacreditando até na própria fé, né, de fato, de que o Senhor está nos sustentando, nos dá o pão de cada dia, e Ele quer que sejamos generosos para com sua obra, termos esse compromisso, essa fidelidade. É privilégio da igreja do Senhor poder ser movida a isso, né? Então, diante disso, nós vamos ao vídeo, né, da nossa missionária, que, pela surpresa, né, colocou no grupo da nossa igreja essa semana, e queremos compartilhar com a igreja esse vídeo. Olá, irmãos! Que felicidade estar gravando esse vídeo para vocês. Desde dezembro, não é? Quando foi as minhas férias, voltei para o Amazonas, para mais um tempo aqui no campo missionário. E desde dezembro, desde janeiro, quando eu voltei, muitas coisas aconteceram, e eu queria falar com vocês um pouco, porque mudou minha dupla. Agora eu tenho uma nova dupla, que o nome dela é Francélia, ela também é do Pará, mas eu continuarei no mesmo campo missionário, no Lago Sacambu, e eu quero continuar pedindo orações aos irmãos
pelo nosso campo missionário. Grandes desafios nós teremos agora depois da pandemia, mas eu sei que Deus está conosco e a obra é dele, e ele dará os frutos no tempo necessário. Mas também, irmãos, eu queria falar com vocês sobre a nossa campanha de missões nacionais, que é Porque Ele Me Amou. E essa campanha, irmãos, precisamos nos esforçar muito por essa campanha, não somente para alcançar os nossos respectivos alvos, mas também porque o versículo que é a divisa traz uma mensagem muito forte, que é porque Deus nos ama, é que nós podemos amar outras pessoas. Então, irmãos, é a hora de nós demonstrarmos esse amor que é tão grande. Deus nos amou de uma forma tão grande que entregou o seu Filho Jesus por nós, ali na cruz. Então nós, como igreja, como seus filhos, nós também devemos amar as outras pessoas que estão próximas de nós. E que juntos, como igreja, a gente venha se esforçar por essa campanha e alcançar o alvo necessário, ofertar, orar também pelos missionários, não só por nós aqui que estamos na Amazonas, como eu e o Jairo, mas também, irmãos, há tantos outros projetos missionários, outras frentes missionárias pelo nosso Brasil. Então, é necessário que nós, como igreja, nos esforcemos, realmente nos levantemos e que a gente faça missões aonde nós estivermos. Então, você que é criança, jovem ou adulto, você pode fazer missões sim. Então, é isso, meus irmãos. Abraços, já estou com muitas saudades e até a próxima. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela vida da nossa missionária Raquel. E é um pouquinho sobre o contexto da Raquel que eu vou estar informando aos irmãos, mobilizando os irmãos essa noite. Como a Raquel mesma falou, ela é missionária no Amazonas, né? Numa comunidade ali sobre o rio Sacambu, o nome desse rio. E ela faz parte de um projeto Projeto Radical, que é um projeto que envolve jovens missionários, né, a estarem implantando igreja em lugares mais remotos, digamos assim, no nosso Brasil. A Raquel faz parte dos Radical Amazonas, né, que é trabalho juntamente com as famílias ribeirinhas, localidades ribeirinhas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E também existe outros radical, como tem o sertanejo, que é para alcançar as comunidades sertanejas no sertão. Tem também da Cristolândia, que trabalha com as pessoas da área de risco, com missões urbanas, né? Que a questão das Cristolândia. Enfim, são esses o projeto radical. E a Raquel ela está inserida no Amazonas, justamente para alcançar os irmãos ribeirinhos. E eu, estudando a revista de promotores, eu pude perceber aqui alguns dados diante da realidade que a Raquel está inserida. Diz assim, os dados no contexto da região amazônica. A gente sabe que a Amazônia ela é uma das maiores biodiversidades, né, mundial do planeta, pela sua vasta riqueza de animais, plantas, e possui uma natureza assim só o Senhor, né, para ter criado tamanha beleza, como é a Amazônia, né, através das suas florestas, sua diversidade. E tanto que a gente pode perceber, às vezes o pastor Jairo posta, né, cada pôr do sol lindo, né, naquela região, os rios são as coisas, a flora em si, né, é algo assim maravilhoso que a gente pode contemplar, de fato, a grandeza do nosso Deus. Mas também diante dessa beleza toda, há também um fator muito triste, né? Quer dizer que ofusca, na verdade, essa beleza. E significa a questão, um dos cenários assim, onde possui a maior miserabilidade, né? Por conta das famílias, né? E diz assim, a cena é a miséria do pior lugar do Brasil para uma criança, na verdade, viver, né? É uma das realidades onde é uma das piores localidades onde uma criança pode desenvolver, né, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e até mesmo ser um cidadão de bem por conta desse contexto triste na qual ela está ali.
E acerca dos dados que eu pesquisei lá na revista, diz assim, 9 milhões de crianças e adolescentes que vivem na região legal, que é a Amazônia Legal, que corresponde aos estados do Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e parte do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Esses estados fazem parte dessa triste realidade. E dentro de 9 estados, 43% das crianças e adolescentes vivem em domicílios com a renda per capita insuficiente. Significa que não dá nem para comprar uma cesta básica, né? E pelo que a gente tem visto, que os nossos missionários, das oportunidades que eles estão conosco, né, aqui na igreja, eles relatam que o ribeirinho ele tem bastante filhos, né? Bastante filhos e a renda per capita é muito pouco, eles passam muita necessidade. E isso também é um meio que vai fazer com que ele se utilize de outras atividades que não sejam boas, né? E então a criança, o adolescente, ele vive ali naquele contexto, né? Com a renda, né, dos seus pais, da sua família baixa, que não dá para a sua subsistência. E também não têm sido atendidos em seus direitos da educação, água, saneamento, moradia, informação e proteção contra o trabalho infantil. Então, é diante desse contexto, né, que a nossa missionária está. O pastor Jairo também é missionário para uma outra frente missionária, e louvado seja Deus que a igreja o enviou, e ele está ali implantando igreja. Quem teve a oportunidade também de acompanhar no WhatsApp, no grupo, o pastor Jairo, ele nos enviou, né, a carta dele, né, bimestral, e ele contando-nos a alegria, né, de ter emancipado mais uma igreja, implantado mais uma igreja, de que irmãos já estariam ali tomando conta daquela igreja. Então, o nosso coração tem que estar alegre, fervorosos em ver o quanto Deus tem sido maravilhoso, o quanto Deus tem sido poderoso em levantar, primeiramente, jovens comprometidos com sua palavra, através da vida da Raquel, do pastor Jairo, que estão ali com o único objetivo, glorificar o nome do Senhor. E vidas estão sendo alcançadas por meio disso. E também, irmãos, existe nessa região um alto índice de homicídios entre esses jovens, entre esses adolescentes. Então, olha só a realidade, né? A urgência que se tem em pregar o evangelho nas comunidades ribeirinhas, de mostrar para ele que existe esperança, que existe um amor maior sobre aquele povo, que existe um Deus que nos amou tanto, que deu o seu Filho, que tem o poder, através da obra do Espírito Santo, de transformar vidas, de transformar corações, de transformar caráter, de ver a sua realidade caída e ver que pode ser um cidadão do céu. Somente o poder da graça, do amor na qual a nossa junta de missões esse ano, né, está com esse tema, de alcançar essas vidas, por meio da vida desses missionários e também pela vida também de cada irmão batista encontrado, né, nas igrejas batistas do Brasil afora, que tem esse privilégio, né, de ofertar para missões, de se envolver com missões, orar também. E aqui, diante de tudo que eu falei, né, dessa realidade, eu achei interessante que, ao estudar essa realidade, me veio à mente, à lembrança, o momento que a Raquel decidiu, né, tomou a decisão para ir para o Amazonas. Foi bem interessante, é um testemunho, né, que mobiliza os nossos corações, jovens, adolescentes, e eu lembro que ela tinha voltado, né, de um projeto, de, na verdade, participar de uma projeto Jesus Transformação e Vida, né? Jesus Transforma, perdão. A gente foi para o sertão e lá a Raquel, né, viu a realidade daquele povo também e foi mobilizada por esse projeto que a nossa junta tem, né, o Radical. E aí ela estava em oração, ela fez várias amizades. E naquele ano eu lembro que ela também estava bastante entusiasmada com a decisão também de entrar na faculdade. Ela tinha 19 anos na época. E o que me marcou foi, assim,
de Deus tocar no coração dela e levantar os recursos, que foi em curto prazo de tempo, irmãos, mais ou menos de um mês, né, de ter que dar resposta para a junta, fazer a entrevista e levantar os mantenedores, que é esse resultado que eu disse há pouco, né, sobre o PAN. A gente também tem privilégio lá em casa de poder ofertar com o PAN, né, da Raquel, de contribuir com o trabalho dela, né, com a vocação dela. Então, assim, para mim foi impactante da forma, né, o meu chamado, aquilo que Deus colocou na minha vida só tem sentido se eu for para lá, obedecer ao Senhor. Então, isso é meio de graça, isso é meio de amor. Primeiramente, o amor de Deus envolveu a Raquel, diante daquela experiência missionária que ela teve, né, de ir, primeiramente, e também, claro, a vida da Raquel também foi trabalhada nas mensageiras do rei. Olha a importância, né, das nossas mensageiras do rei, embaixadores, né? A importância de plantar isso no coração das nossas crianças, dos nossos jovens, da obra missionária, né, de você ser enviado, de você pregar a palavra do Senhor para as pessoas que vivem nesse contexto. Então, meu coração assim foi em lágrimas, porque lembrar de tudo isso é algo assim precioso, saber que Deus ele capacita e ele fala, vai que eu sou contigo, né? A Raquel não estava preocupada, a gente ficou assim impactada, né? A gente estava mais próximo dela na época, assim, de ver toda a desenvoltura do envio e assim como, Raquel, assim, você decidir e o sustento, porque para levantar o sustento, para ir para o radical, né, para o campo, é em torno de R$ 1.200. Ela tinha que conseguir, não lembro quantas pessoas, mas teria que somar, né, esse valor. E assim, a fé que o Senhor colocou no coração dela e tudo como foi feito foi maravilhoso. E a gente glorifica o Senhor, que ela já cumpriu os 2 anos, né, do projeto, que é a parte inicial, e agora ela já está no 3º ano. E vocês puderam ver, né, o testemunho da Raquel, quanta felicidade no coração dela, o quanto ela falou nas palavras dela, né, do que significa essa campanha de 2020, e o apelo da Raquel também, né, irmãos, se envolvam, né, ofertem, né, sejam fiéis ao Senhor, né, vejam que vocês vão estar abençoando vidas aqui no Amazonas. E assim, como eu disse, o momento missionário hoje é se tratar de 2 temas. Primeiramente, eu comecei com a gratidão pela oferta, né, do ano passado, que todo mundo se envolveu, se comprometeu. E agora, né, prontamente falando sobre o campo missionário onde a Raquel está inserida, sobre a vida de uma missionária que nos representa, né, lá no Amazonas, e também o que sustenta, em primeiro lugar, antes das ofertas, antes do amor que veio no coração da Raquel, a oração. Sem a oração, a Raquel não poderia ter entendido o chamado do Senhor. Ela não poderia ter se sustentado para que ela pudesse abrir mão de um sonho que ela tem ainda, esse desejo, né, de fazer uma faculdade. Mas, em primeiro lugar, eu vou obedecer ao meu Deus, e creio que ela tem ganhado muito mais, irmãos, porque ela está vendo vidas sendo transformadas ali naquela realidade. Ela trabalha com mensageiras do rei, e ela pode ver ali o Senhor, né, transformando a vida daquelas crianças e daquelas famílias. Então, nessa noite, eu convoco a igreja a estar refletindo sobre todo esse contexto que foi falado, sobre a vida da nossa missionária Raquel, que teve essa ousadia de servir ao Senhor naquela localidade. E diante desses dados que eu pude falar, né, é muito triste você ver que crianças, elas não têm perspectiva, não têm uma realidade diferente daquela. Elas não podem ousar sonhar como a gente está aqui. Eu vejo que a gente está muito bem confortado aqui, né, nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, com as nossas famílias, vindo à igreja aos finais de semana, servindo ao Senhor aqui no templo. Mas e esse contexto, né, que a gente acabou de falar? São irmãos nossos também que vão ser alcançados nessa região do Brasil. E nesse momento, né, de campanhas de missões nacionais, que nós temos essa oportunidade de derramar os nossos corações por meio das nossas ofertas, por meio das nossas orações,
que eu fiquei pensando, Senhor, misericórdia de mim e me perdoa, porque eu sei o quanto eu devo orar mais pela vida da Raquel, pela vida desses irmãos que precisam das nossas orações, precisam ter ali suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, e quanto nós precisamos nos comprometer. E hoje, né, o pilar que nós enfatizamos é a oração. E do primeiro momento missionário até esse exato momento, eu convoco a igreja a estar se envolvendo, né? Amando, multiplicando, orando e repartindo, que vai ser o tema da semana que vem. Igreja, cada um tem que ter o seu alvo pessoal. Pela manhã, nós entregamos os envelopes, né, dos alvos pessoais. Estamos entregando antecipadamente, por quê? Porque nesse momento que desde o primeiro, da abertura da campanha, eu creio que Deus tem falado ao coração dos irmãos. Eu creio que Deus ele tem colocado ali, né, algo para que você possa, dia 11/10, né, que é o dia da nossa oferta especial, estar depositando essa oferta de amor, de fidelidade a Deus. E na revista também, na oportunidade de estudá-la, teve uma frase que me impactou muito, que eu vou trazer para a minha vida e gostaria de compartilhar com os irmãos. Oferta é um ato espiritual. Não está separado de quem é nascido de novo, de quem é nova criatura. Oferta está no coração de cada servo de Deus, daquele que corresponde ao corpo, à igreja de Cristo. E a igreja que vive missões, que ama missões, é essa igreja que vai estar contemplando a glória do Senhor, que vai estar vendo a majestade de Deus, porque ela ama aqueles que ainda não conhecem o amor de Cristo. Então, que essa frase fique no coração dos irmãos. Oferta é um ato espiritual. Ela não é algo que eu vou fazer por fazer, é uma ordenança em primeiro lugar. Eu tenho aprendido também que o que é a ordenança do Senhor, se você não fizer, você vai estar em pecado. Vai estar pecando contra o meu Deus. Então, que nós possamos ver a oferta como algo de amor, como algo precioso que o Senhor coloca no nosso coração. E também a oração. A oração é algo fundamental que sustenta o campo missionário, que vai colocar ela gera no nosso coração, a oração, gratidão. A de você orar e confiar e ver o quanto Deus já tem trabalhado, o quanto Ele já tem feito. Não porque nós não merecemos, irmãos, mas porque Ele é fiel. Em Sua Majestade o Senhor é fiel. Então, que nós possamos orar mais. Nós temos muitos motivos para orar, e eu também coloquei os motivos de oração na quais eu peço aos irmãos que estejam orando. Não deu para fazer na forma de papel, para que pudessem lembrar, mas eu creio, em nome de Jesus, que pelo menos um desses motivos o irmão vão se comprometer no decorrer desse mês, dessa semana, a estar orando. E um deles é orar pela prevenção à saúde, né, socioeducativa daquelas crianças ali, né, projetos missionários que visem essa realidade. Essas crianças precisam de educação, elas não têm acesso à educação básica. Então, que Deus ele possa estar movendo, né, o coração da sua igreja. A junta também, além do radical ali, ela tem o barco missionário que faz essa viagem, se eu não me engano, é anual ou é semestral, para dar suporte àquelas localidades ribeirinhas, com atendimentos médico, psicológico. E também tem o Sorriso da Amazônia, que é um outro projeto lindo, né, que corresponde a 2 irmãos, né, que são odontólogos, que deixaram suas vidas, né, eu tive a oportunidade de ver esse testemunho. Eles deixaram suas vidas ali em São Paulo e foram servir ao Senhor no Amazonas por meio desse projeto, Sorriso da Amazônia. Estão ali cuidando da saúde bucal daquelas crianças. Então, que a gente possa estar orando por mais projetos assim, socioeducativos, de prevenção à saúde dos ribeirinhos. Possamos estar orando pelas implantações de igrejas, através desses projetos, como tem o Radical Amazonas, e os missionários locais, por mais implantações de igreja naquelas comunidades. Eu vou só
me informar e trazer com exatidão na semana que vem, mas, se eu não me engano, os ribeirinhos, eu não sei se é primeiro ou se é o segundo, né, foco de evangelismo do Brasil, né, que precisam a região que precisa ser mais alcançada. Ser evangelizadas, não sei, lembro se me recordo se são eles ou se são os sertanejos, mas semana que vem eu vou trazer com exatidão essa informação. Mas é motivo das nossas orações, a gente está orando por implantação de igrejas naquelas comunidades. E também esses projetos, como a gente também tem as mensageiras do rei, os embaixadores do rei, quantas essas crianças vão aprender por meio desses ministérios, irmãos? Quanto elas vão estar envolvidas, estar conhecendo a graça do Senhor. E eu acho também, não quero me alongar muito, mas interessante compartilhar também o que eu aprendi, que as crianças, elas têm que ser o nosso principal foco. Por quê? Porque ela vai crescer e já vai estruturar aquela fé. A própria palavra do Senhor diz isso em Deuteronômio, né? Para a gente inculcar na cabeça da criança a palavra do Senhor. Porque quando ela crescer, não vai ter como, vai ser um processo de desconstruir. Isso foi um pastor que trabalha na área de educação, ele falou: como é que a gente tem que cuidar do ministério infantil das nossas igrejas? A gente tem que redobrar a atenção, a gente tem que envolver elas com a palavra, com a pregação do evangelho, por conta que aquele coraçãozinho vai estar com a terrazinha boa para ser plantada essa semente. Então, que a gente possa estar orando por esses projetos, embaixadores do rei, mensageiras, os PGMs também, né, nos lares. PGMs que vão ajudar, auxiliar aquelas famílias através do PGM, trabalhar com o discipulado. E isso são motivos verdadeiros, motivos que a gente tem para a gente dobrar os nossos joelhos ou tirar um tempo do nosso dia ali e lembrar: nossa, o Amazonas está precisando do Senhor Jesus. Eu vou orar e Deus vai mobilizar o meu coração e também vou ofertar dia 11/10. E também oremos pela vida dos nossos missionários, Raquel e o pastor Jairo e a missionária Débora, que é a esposa do pastor Jairo. Oremos por essas vidas. Eles precisam das nossas orações. Eles precisam ser revestidos do poder da graça do Senhor por meio das nossas orações. Sabendo que a igreja local, a igreja que enviou eles, está aqui segurando a corda. Não só enviando o sustento, mas orando e contemplando a graça, o amor de Deus pelas vidas que estão sendo salvas. E é isso, irmão, o que o Momento Missionário nessa noite quis trazer a cada coração. E nesse momento eu vou estar orando. E depois você pode levantar sua mão, ainda quem não recebeu o envelope. Eu vou pedir aqui a Carol que possa entregar aqueles irmãos que... Tá, ok. Uhum. Após tá, ok. Eu vou estar orando pelo momento missionário, para que Deus ele esteja movendo os nossos corações. Amém. Ó Deus, nós te damos graças, Senhor, nessa noite, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, contemplando, Deus, as Tuas maravilhas, ó Pai, por meio da Tua obra missionária, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelos resultados na quais nós podemos aqui compartilhar, podendo aqui falar, Senhor, do quanto o Senhor tem feito, Senhor, pela Tua obra, porque tudo vem de Ti, Senhor. A nossa vida está em Tuas mãos e é para louvor e glória do Teu nome, Senhor, que nós somos mobilizados, que nós somos impactados, Deus, pelo Teu poder. Que o Senhor possa agir, Senhor, naquela realidade ali no Amazonas, ó Pai. Cada família ribeirinha, Senhor, possa sentir o Teu amor, possa sentir a Tua proteção, possa sentir, Senhor, a Tua soberania, o Teu poder, tomando conta das suas vidas, ó Pai, para a Sua glória. Sabemos que diante dos dados, ó Pai, que nós podemos também falar, Deus, triste realidade que somente o Senhor para ajudá-los, somente o Senhor para tirar eles daquela situação, ó Pai.
E nós te pedimos em nome de Jesus, seja com cada igreja do Senhor, cada frente missionária que está ali, Senhor, no dia a dia, Senhor, amando aqueles irmãos, amando, Senhor, cada pessoa, Pai, que ouve a Tua palavra e até mesmo aqueles, ó Pai, que renegam, porque nós sabemos que nós temos que orar, nós temos, ó Deus, que nos envolver e amar, Senhor, o próximo, amar os irmãos, ó Pai. Que o Senhor possa dar entendimento, sabedoria aos nossos missionários. Que o Senhor possa também colocar na diretoria, Senhor, da nossa junta de missões, a parte executiva, colocar projetos que visem a Tua glória, como já tem sido feito, Pai. Que a cada vez mais a Tua igreja avance, Pai, com o Teu amor, com a Tua fidelidade, fazendo com que reproduza servos do Senhor, a imagem e semelhança de Cristo, ó Deus. Louvado seja o Teu nome também pela vida da Tua igreja aqui local, Senhor, a Ibane. Que o Senhor esse ano possa mover os nossos corações a estarmos sendo fiéis, ó Pai, fazendo com que o nosso alvo seja desafiador, Senhor, até melhor do que o do ano passado, ó Deus. Nós entregamos em Tuas mãos, ó Deus, porque só o Senhor sabe o quanto nós iremos fazer, e colocamos também o nosso tempo, Deus, para estarmos orando, Senhor, por essas vidas, ó Pai, por essa região, ó Deus. Nos santifica também, ó Deus, para que a cada dia nós possamos fazer a Tua santa vontade, Deus. Coloca no nosso coração gratidão e amor, Senhor, também por essas vidas, e te peço também pela nossa realidade aqui, os nossos bairros, ó Deus, os nossos PGMs, ó Pai, nosso trabalho também de evangelismo nas nossas congregações, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, porque sei o quanto o Senhor também tem feito nas nossas congregações, e sei o quanto esse ano ela também vai estar envolvida com missões, ó Pai. Que seja feita a Tua vontade, Deus. Nós estamos aqui para Te servir, ó Pai. Também te peço, Pai, no nome de Jesus, abençoa as cantinas, ó Pai, que estão sendo feitas, Pai, em prol desses recursos. Agradecemos também pela feijoada também, ó Deus, que alcançou o seu alvo, Deus, naquilo que corresponde à oferta, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Isso não é nada mérito nosso, Senhor, não. Tudo vem de Ti, Senhor. A saúde que o Senhor tem nos dado, Senhor. O coração que o Senhor tem nos dado também, ó Pai, nos dá um coração cada vez mais arrependido, contrito, Senhor, obediente a Ti. É no nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Enquanto nós vamos cantar o hino de missões, os irmãos têm na sua liberalidade para contribuir com seus dízimos e ofertas. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Em Sua graça encontro paz e ao pedido vida traz. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. Com o Evangelho eu fui chamada a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão é partir. A escravidão me libertou, os
meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, e neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. No que Ele me amou, multiplica para avançar, se orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir, eu vou amar. Ele me amou, multiplica para avançar, se orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplica para avançar, se orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir, eu vou amar, porque Ele me amou, multiplica para avançar, se orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Graça e paz, amados irmãos. Amém? A honra e a glória seja dada a Deus. Nós estamos no período da nossa campanha de missões nacionais. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 textos especificamente, mas somente um versículo em cada texto. Atos 2 é o primeiro texto que nós vamos meditar na palavra de Deus. Depois Atos 4. Atos 2, um texto muito conhecido da igreja e que faz parte dos clássicos textos do Novo Testamento falados sobre a igreja primitiva. Atos 2, 42, e depois nós vamos ler Atos 4, 29 e 30. O primeiro texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 4, 29 e 30.
Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Nosso Pai Celeste, nosso Deus bendito, nos reunimos neste lugar porque sabemos que o Senhor está aqui e sabemos que onde o Senhor habita há alegria. Por isso nós ficamos contentes em nos reunir para adorar o teu nome. Abençoa nossas vidas e a tua palavra em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Então, meus irmãos, já vimos a ênfase sobre amor. Eu amo, eu multiplico, eu oro e eu reparto. Essas são as ênfases de missões durante esse tempo, no mês de setembro, entrando no mês de outubro. Hoje a ênfase é a oração, e nós vamos iniciar pensando nas orações da Bíblia e algumas somente, para não nos delongarmos muito. Então, a primeira oração que eu pesquisei foi a oração de Jacó. No início do povo de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, digamos assim, da terceira geração, Jacó tem um problema com sua família, lá com seu irmão Esaú, e é obrigado a fugir de casa e ir para a casa dos parentes da sua mãe. No caminho, Jacó encontra um lugar chamado Luz, que depois passa a ser chamado de Betel, que significa casa de oração. E lá Jacó fez uma oração. Diz assim: Deus, se o Senhor me acompanhar e me proteger nessa viagem, se o Senhor me der roupa e alimento e me levar em segurança de volta à casa do meu pai, o Senhor eterno será o meu Deus, e esta pedra que levanto como coluna será memorial, marcará este lugar como local da habitação de Deus. Além disso, de tudo que o Senhor me der, devolverei o dízimo. Gênesis 28, 20 e 22. Essa é a primeira oração no destaque dessa noite. A outra oração é a de Davi. Davi orou no momento triste da sua vida, quando ele pecou com adultério e assassinato. E aí o Salmo 51 vai nos dar esta oração. Ele diz assim: Deus, seja generoso em amor para comigo. Eu preciso da tua graça. Deus, imenso em misericórdia, apaga o meu passado sujo, lava minha culpa e purifica dos meus pecados. Sei que fui mau, meus pecados ficam me olhando o tempo todo, mas foi a ti que eu ofendi, e viste tudo, sabes a extensão da minha maldade, tens todos os fatos diante de ti, o que decidires a meu respeito será justo. Andei desgarrado de ti por muito tempo, eu estava no erro, já era antes de nascer. O que desejas é a verdade, e de dentro para fora. Entra em mim, então concebe-me uma vida nova e verdadeira. Salmo 51, de 1 a 6. E por último, nesses exemplos de oração, antes de entrarmos no texto, a oração sacerdotal de Jesus, o nosso Senhor. Ele que dedicou a sua vida, e em muitos momentos, nessa dedicação de vida por nós, muitos momentos foi em oração. E lá em João 17, o Senhor diz assim: oro não somente por estes, mas também por aqueles que crerão em mim, por causa deles e do testemunho destes a meu respeito.
O alvo para todos eles é tornar-se um só coração em uma só mente. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam ser um só coração em uma só mente conosco. Então o mundo poderá crer que tu, de fato, me enviaste. João 17, 20 a 22. Então, como nossa atenção é voltada para a oração nesse momento, o texto que nós lemos da palavra de Deus de Atos, tanto de Atos 2 quanto de Atos 4, nos leva a multiplicar, a amar, a orar e a repartir. Então é isso que vamos ver. Como é que nós temos vivido esses princípios que foram tirados, destacados por missões nacionais para as nossas vidas? E como resgatar na vida da igreja estes princípios? Falar de oração não é difícil. O difícil é ter vida de oração. O difícil é passar uma noite toda orando. O difícil é ajoelhar à noite, ao dormir, e passar meia hora orando. O difícil é amanhecer o dia, ajoelhar e orar. O difícil é orar sem cessar. Isso é difícil. Mas por isso nós temos que resgatar esses princípios que regem as nossas vidas e orar. Como orar? E para que orar? Então esse é o nosso foco nessa noite. Primeiro, orar pedindo a Deus forças para testemunhar. Aquele primeiro momento da igreja, de Atos 2, e eu posso dizer até Atos 8 e 9, antes da chegada do apóstolo Paulo, que muda um pouco a história do cristianismo e daqueles irmãos do primeiro século. A igreja e os apóstolos haviam recebido, em Atos 1:8, a promessa do Espírito Santo. Nós até estamos estudando a pessoa do Espírito Santo às quartas-feiras. 2 quartas-feiras já estudando isso. Então, a igreja em Jerusalém, ela começa a se sentir ameaçada por causa dessa expansão do Evangelho, por causa desse crescimento ali de explosão do Evangelho. Logo, lá na frente, há aquela frase maravilhosa: esses cristãos que agora têm transtornado o mundo, também chegaram até nós, né? Pela primeira vez são chamados de cristãos. Mas eles venceram através da oração. E em muitos momentos, a oração sempre vai nos ajudar. Amém, irmãos? A oração é o poder da igreja para vencer os obstáculos. Então a igreja venceu pelas orações. E eles precisavam dessa força. Por isso eles disseram: Senhor, olha as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a palavra. Senhor, nos ajuda, porque nós estamos sendo perseguidos. Nós temos que continuar a pregar o Evangelho. A pergunta que fica para nós, nesse contexto de orar para testemunhar, é: quantas vezes você já orou pedindo a Deus força e coragem para falar do Evangelho para uma pessoa? Eu posso dizer que quantas vezes você já teve medo, às vezes você já não, mas o Espírito Santo tocou em seu coração e você não fez porque não teve coragem, porque foi tímido, foi medroso, porque faltou um ingrediente na vida do relacionamento com Deus, chamado oração. Oração. Tem uma frase que diz: passe um dia sem orar e Deus vai saber. Passe 2 dias sem orar e o diabo vai saber. Passe 3 dias sem orar e todo mundo vai saber. É necessário, irmãos,
ter disciplina, mas ao mesmo tempo é necessário ter foco e receber de Deus, e Deus nos dá esse poder para orar, ajoelhar e orar, colocar diante de Deus as nossas vidas, nossas famílias, mas também pedir para testemunhar. Às vezes a gente gasta horas pedindo a Deus, e ora por outras coisas. A gente ora para que o irmão passe no concurso, ora para que o irmão consiga um emprego, ora para para uma coisa, ora para outra, mas esquecemos de orar pedindo a Deus: Senhor, me dê forças para falar do teu evangelho. Porque a gente sabe, isso eu tenho repetido aos irmãos várias vezes aqui, o que é preciso para falar do evangelho? É preciso dizer assim: eu era cego e agora eu vejo. Eu me encontrei com Jesus, Jesus mudou a minha vida, e isso é o suficiente para a gente falar do amor de Deus para as pessoas. Também a igreja do primeiro século, e nós hoje, pelo exemplo deles, temos que pedir a Deus em oração, direcionamento. Senhor, dar-nos direcionamento para fazermos a tua obra. Isso é foco, isso é objetivo, isso é propósito. A igreja multiplicadora, ela fala que a gente tem que evangelizar com propósito, por propósito e de propósito. A gente tem que chegar numa pessoa com o intuito de levar a pessoa a Jesus. Então a gente faz uma lista, aproxima-se, fala do amor de Deus, até o momento em que Deus vai abrir o coração da pessoa. E o evangelho vai salvar aquela pessoa. Porque o evangelho salva. O poder do evangelho salva. E nós temos que crer nisso. Então nós temos que pedir direcionamento. Quando a gente lê a palavra de Deus, aqui nos textos que nós lemos, diz assim: eles estavam juntos, em cada alma havia temor do Senhor, muitos prodígios eram feitos, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, eles tinham um objetivo, eles tinham um alvo, e por diversas vezes Lucas vai fazer um pequeno resumo do que está acontecendo na comunidade, e vai dizer assim: e a igreja cresce, e a igreja cresce. Eles tinham foco, eles tinham objetivo. Eles buscavam unidade debaixo das ordens do Senhor. Aqui diz assim: em cada alma havia temor do Senhor. Cada um era constrangido a falar do amor de Cristo. Cada um era levado pelo Espírito Santo, cada um dava espaço para Deus dentro de si, para que Deus pudesse agir através da vida daquele irmão. A pergunta é: quanto espaço nós temos dado para Deus no tempo de hoje? Será que o Espírito do Senhor está nos levando a agir com direcionamento, com foco, na ideia de que nós somos um exército, um soldado, lutamos do mesmo lado, na ideia de que a gente precisa ser pedra de esquina, pedra angular, que sirva para edificação? Como nós temos direcionado esse foco? A palavra fala de unânimes, eles estavam juntos. Interessante que os textos aqui seguintes vai mostrar a história de que o apóstolo Pedro é preso, mas eles se reúnem para orar, e Deus manda um anjo lá na cadeia, e o anjo toca em Pedro, tira Pedro da cadeia. Pedro vai lá na casa, bate na porta, uma moça vem atender, isso é Pedro que está lá fora. Ela fica tão assustada que nem abre a porta para Pedro. Os outros dizem: não, é um espírito. Não, é Pedro que está lá fora. Porque quando a igreja ora, a mão de Deus se move. Então, meus irmãos, com foco, que direção eu tenho tomado quando se trata de seguir as ordens, o foco? Qual é a minha atitude quando Jesus diz assim: vai, prega o evangelho? Esse é o objetivo.
Qual é a minha atitude em obedecer às ordens que Deus tem me dado? Há uma frase de um filósofo que diz assim: quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Quando não se tem foco na vida, não dá para saber aonde vai chegar. Então nós precisamos ter força para testemunhar, mas ao mesmo tempo tem que ter foco. Não é só trabalhar, não. Trabalhar com foco, com objetivo, com resultado, para a glória do nosso Deus. Então a igreja inicialmente era pujante, a igreja de Jerusalém crescia, era uma massa de convertidos, eles enfrentavam obstáculos, logo apareceram os primeiros obstáculos. Em Atos 6, a gente vê claramente os primeiros obstáculos, onde houve um murmúrio, uma reclamação a respeito da distribuição e da assistência ali àquelas viúvas que eram dos irmãos não judeus. Mas logo eles resolveram que dali, vamos lá, vamos nomear aqui os diáconos, eles vão fazer essa parte, mas nós vamos continuar aqui, empenhados na palavra de Deus, na pregação do Evangelho, porque Deus nos chamou para isso. Cada um fazendo a sua parte, cada um envolvido na obra de Deus. O apóstolo Paulo diz isso: quando cada um faz a sua parte, o corpo cresce, e isso é para a glória do Senhor Jesus. Eles estavam com responsabilidade, com autoridade de organizar. Eles pediram o poder de Deus para testemunhar, eles tinham direcionamento, e por último, eles pediram mais obreiros. Essa é a voz do Senhor Jesus que ecoa no meio da igreja, e ela deve ecoar sempre. Dar-nos mais obreiros para a tua seara, Senhor. Envia mais obreiros, envia mais pessoas. A seara é grande, os campos já estão frutíferos, esperando só o momento de serem colhidos. Uma igreja como a nossa, irmãos, um pastor só não pode ser o único responsável pela vida de todos os irmãos. Não dá. É feita uma estatística naturalmente que um pastor ele toma de conta de 50 pessoas no máximo. Então nós temos que pensar de que a igreja tem que crescer, e crescer com mais obreiros, crescer com mais pessoas, crescer com os ministérios de pequenos grupos, crescer também, mas com mais líderes. Esse é um sonho, de 10 para 20, de 20 para 40, de 40 para 80 líderes. Será que nós vamos conseguir? Eu sei que o caminho, primeiro, é orar. É assim que Deus vai despertar os nossos corações. É assim que Deus vai nos ajudar. Eu tirei uma fala do pastor Russell Shedd sobre a história dos avivamentos, e eu quero compartilhar com os irmãos. Não sei se os irmãos já ouviram falar em um povo chamado os Morávios, mas se os irmãos não ouviram falar, os irmãos vão ouvir nessa noite. O pastor Russell Shedd, saudoso pastor Russell Shedd, em 12 de setembro de 2014, através do 17º Congresso de Consciência Cristã em Campina Grande, na Paraíba, ele falou isso: oração, aquilo que emana, estimulada pelo Espírito Santo, porque nós não sabemos como orar. Por isso Romanos 8:26 diz que o Espírito intercede por nós. Mas com o Espírito Santo nos ajuda, de repente a oração se torna uma espécie de oxigênio para a vida espiritual. No avivamento de Erkharte, ocorreu no dia 13 de agosto de 1727, na Saxônia, na Alemanha. A região era dominada pelo conde Zinzendorf, um homem de Deus, que deu refúgio aos tchecoslováquios quando moravam esses
numa península que estava em guerra e fugiram para lá. E lá, por estarem na terra fora da sua terra, eles tinham que obedecer às regras. Mas logo vai ocorrer no meio deles um movimento de avivamento. E aquele movimento foi o maior movimento de avivamento de toda a história. O pastor Russell Shedd disse que ele era capaz de explicar que a geração dele foi atingida por aquele avivamento dos morávios de 1727. As consequências se alastraram através dos séculos, por continentes inteiros. E como isso se manifestou? Se manifestou através da oração. Começaram a orar, crianças, todas as idades, dobravam os joelhos, começavam a orar e pediram poder a Deus para testemunhar. E isso que os motivava era a ação missionária. Então eles saíram para evangelizar outros povos. Começou no meio de um grupo de jovens. E aquele povo que estava sendo refugiado por aquele homem de Deus que os acolheu, começou a enviar pessoas a trabalhar cortando cana na região do Caribe, entre negros e escravos, com o objetivo de testemunhar do evangelho. Outros chegaram até os esquimós, outros chegaram aos lugares mais distantes da África, e pela primeira vez, mais de 200 missionários saíram do meio dos irmãos morávios, porque eles começaram a orar com a supervisão do conde Zinzendorf. Eles oravam 24 horas por dia, eles oravam 7 dias da semana, eles oravam mês inteiro, e eles começaram a orar ininterruptamente, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eles passaram 100 anos orando. Por isso que é o maior movimento de avivamento de toda a história, é através dos irmãos morávios, onde até hoje tem resultado daquele avivamento. O pastor Valdomiro Tinchak, um dos nossos coordenadores de missões mundiais, que revolucionou missões mundiais através dos radicais, ele disse que os irmãos morávios oraram pedindo a Deus que enviasse mais obreiro. Senhor, envia obreiro, e quanto mais eles oravam, Deus levantava no meio deles. E eles oravam pedindo obreiro, mas eles se colocavam para ser obreiro. Então nós temos que orar. Nós temos que orar pedindo a Deus que envie mais obreiro. Nós temos que orar pedindo a Deus que desperte em nossos corações uma realidade de missões em nossos corações, onde mais obreiros possam contribuir com a obra missionária. Nós não podemos nos conformar. Eu não sei como os irmãos estão pensando nisso. Eu não sei, depois desse tempo que a gente passa, pensando nesse mundo do tempo de hoje, que ainda não dá para definir muita coisa, como é que nós estamos prontos para falar de Cristo? Ou se nós já perdemos essa coragem para falar de Cristo? Eu sei que quando a gente entrega a vida a Jesus, há um impulso muito grande no nosso coração. Eu sei que nos primeiros anos de crente, muitos de nós têm tanta vontade, mas que essa vontade começa a arrefecer com o tempo, diminuir, esfriar. E às vezes tem até aqueles que acham que já chegaram no nível espiritual, e daí eles já nem precisam mais orar. São tão crentes que eles não precisam mais orar. Já tem 10 anos de crente é novo, 20 anos, não, ainda é novo, 30 anos de crente, 40 anos de crente, como se isso fosse uma marca, um diploma da vida cristã.
E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que nós temos que orar a Deus, pedindo a Deus: Senhor, me dê poder para testemunhar. Me ajude a falar do teu amor. Não deixe que eu perca aquela vontade. Não deixe que eu me embarace no caminho. Hebreus 12. Né? Vamos lá, irmão, vamos ler esse texto aqui. Hebreus 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor, consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentada à direita do trono de Deus. Portanto, pense em Jesus e considere-o como Senhor, para que suportem as oposições dos pecadores, para que vocês não se cansem e também não desanimem. O que é que impede, irmãos, na conclusão da nossa reflexão nessa noite? O que é que impede a minha vida de falar de Cristo? O que é que tem impedido? Orar mais. Orar mais, pedir a Deus: Senhor, dá-me poder para testemunhar. Senhor, um dia o Senhor transformou a minha vida. Senhor, do meu lado tem alguém que precisa. Coloca uma lista de oração. Faz o contato com a pessoa. Mantenha um foco. Ore por ele. Cadê aqueles testemunhos que a gente ouve de irmãs que oraram 20 anos por seus maridos? De irmãs que oraram 22 anos. Eu estou falando isso de 2 casos que eu ouvi, da irmã Elma, que orou pelo irmão José, 20 anos. Da irmã Israelita, que orou pelo irmão Tertuliano, 22 anos. Direcionamento, foco e mais obreiros, mais líderes para as nossas congregações, para os nossos PGMs, para que a igreja cresça. E a palavra de Deus diz que eles estavam unidos, tinham tudo em comum, diariamente perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomando as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, porque a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. O que é que nós estamos fazendo? Será que nós vamos ficar se reunindo todos os domingos aqui para ouvir a palavra de Deus, diz assim: vai, prega o evangelho, vai, prega o evangelho, vai, prega o evangelho, seja líder no seu pequeno grupo, comece um pequeno grupo na sua casa, multiplica grande grupo. Tem grupo na nossa igreja que já é grande, já tem 30 pessoas num pequeno grupo, então já não é mais nem grupo, não é nem pequeno, é uma congregação, né? Multiplica pequeno grupo, para que o reino de Deus cresça, para que mais pessoas possam entregar a vida a Jesus. Jesus salva, sempre. Salvou a minha vida no passado, salva a vida daquele que crê hoje e salvará todo aquele que nele crê. Mas precisamos testemunhar, precisamos de direcionamento e precisamos de mais obreiros. Mas acima disso, nós precisamos orar. Orar. Orar todos os dias. Começamos um movimento de oração às 6 da manhã. No dia 1º de agosto. Já estamos com um mês
e alguns dias. Mas quando vamos encerrar esse movimento? Não tem tempo para encerrar. Pode aumentar mais. Eu vou só deixar com os irmãos, mas eu peço a Deus que desperte no coração de algumas pessoas aqui da igreja para organizar uma vigília das 9 da noite às 6 da manhã, de preferência de um sábado para o domingo. A gente já fica aqui para o café da manhã e para a escola dominical. Até que ponto nós estamos dispostos a isso? Até que ponto nós estamos realmente voltados para isso? Até que ponto nós estamos preocupados com outras coisas, enquanto nós temos que nos dedicar mais? Vamos orar, meus irmãos, nesse instante. Obrigado, Pai, por essa noite, pela Tua presença em nossas vidas. Abençoa a Tua igreja aqui. Todos os irmãos que chegaram aqui nessa noite, sejam abençoados por Ti. Também abençoa aqueles que não vieram. Muda o foco. Não deixa, Senhor, que as preocupações desse mundo, que outros agendamentos, outros compromissos, a Tua palavra diz, Senhor, que devemos buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Por isso, ó Pai, toca no coração da Tua igreja, do Teu povo que aqui congrega, para que juntos possamos pedir ao Senhor, dar-nos poder para testemunhar, dar-nos direcionamento, não deixa, Senhor, que sejamos aí como objeto sem objetivo. Dar-nos mais obreiros. Desperta a Tua igreja para que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Este é o meu desejo, Senhor, Te honrar com meu coração, Te adorar. Que há em mim Te dá louvor, só Te adoro, meu Senhor. E toda minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. É o meu desejo. Pode cantar, meu irmão. A letra é bem facinha, uma oração. Senhor, Te honrar Com meu coração, Te adorar. Tudo que há em mim, Tudo
que há em mim te dá louvor, te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. toma o meu coração, Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu faz o teu querer. mais uma vez, a mesma letra. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém, Senhor.